Bom dia, bom dia. Vamos ao nosso pão diário. Eu estou aqui meditando no que ouço esses dias e a maioria das pessoas querendo de mim uma posição no sentido, no cenário político. Sou político? Claro. Gosto de política? Claro. Falo sobre política? Óbvio. Tenho uma opinião sobre política? Também, porque o indivíduo que não fala, que não pensa sobre tal, eu acho que ele não tem vida. Porque tudo ao nosso entorno depende daqueles que governam as nossas polis, ou seja, política é isso, é governar uma polis. Bom, o cenário que nós estamos vivendo hoje, a história ela se repete. Problema velhíssimo que ao mesmo tempo ele é contemporâneo, ele é de nossa época. Pessoas manquejando sobre opiniões, sobre pensamentos, sem saber que decisões tomar. Lá na época dos reis, antiguidade, levantou-se um grande homem, um profeta chamado Elias, e nessa época o povo de Israel, tanto quanto as outras nações, eles estavam exatamente como nos dias de hoje, manquejando entre pensamentos. E naquela época havia, na verdade, 3 classes de pensamentos ou de pessoas. Interessante que hoje a história se repete, a mesma coisa. Naquela época, Israel estava diante de 3 classes de pensamentos ou de pessoas. Tinha aquela classe de pessoas que eram fiéis e elas eram seguidores de Deus, seguidores do Senhor, como Elias era um. Tinha mais 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal, que era um deus de época. Mas também tinha uma segunda classe, a classe dos profetas, aqueles profetas que eram de Baal, que adoravam um poste ídolo, e o rei Acabe estava à frente de tudo isso, um rei, um governador. E tinha a classe daqueles que estavam indecisos, o que eram indecisos, que tanto faz. Quando alguém se expressava mais forte, eles corriam para aquele lado. Quando alguém se expressava mais fraco, eles saíam. E não estamos diferentes. Hoje, vamos ver o que está acontecendo na nossa nação. Nós temos a classe dos bolsonaristas, temos a classe dos lulistas. Não adianta nós falarmos outra coisa, é isso mesmo. E temos a classe dos indecisos, daqueles que estão em cima do muro. Se falarem mal de Bolsonaro, eles falam. Se falarem bem de Bolsonaro, eles falam. Se falarem mal de Lula, eles falam. Se falarem bem, eles falam. Indecisos. Ditado popular, Maria vai com as outras. E o que Deus vê nisso, como Deus nos quer nisso? Deus nos deu um livre-arbítrio, nós temos uma liberdade de pensamento e de expressão, mas temos que ter opinião própria. A Escritura Sagrada diz que pelo fruto se conhece a árvore. Pode uma figueira brava dar bons frutos? Obviamente não. E pode uma árvore boa ela dar maus frutos? Também não, porque é questão de raiz. Raiz, o que nutre? Quem é quem? Você está nutrido em quem? Quem é a sua raiz? Agora não vamos falar de política, vamos falar de um pensamento ideológico. Vamos falar da sua mente, do que você cresceu vendo, os frutos que apareceram de candidato A, B, C ou D, porque são vários. Mas a gente descarta os outros vários, né? Geralmente a gente coloca 3 na parada. Porque para cada classe, para os indecisos, para os do primeiro e do segundo. Então tem que haver. Tem que haver. Qual a minha opinião sobre isso? Eu não tenho opinião. Eu tenho oração. Nós vamos buscar o que é bom para a nossa nação, o que é bom para o nosso país e qual é a direção do Criador, a direção divina. A Escritura Sagrada diz que todo homem seja sujeito à autoridade que lhe é imposta. A Escritura Sagrada nos manda orar, interceder pelos nossos governantes. É o nosso papel, independente se ele é A, se ele é B, se ele é C.
Nós temos que obedecer ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra, aquele que nos dá essa liberdade. E eu creio que nós estamos num impasse, como na época dos reis, em que o povo cocheava entre dois pensamentos e não sabia o que fazer. E nós precisamos saber o que fazer. E para nós buscarmos uma certeza, nós só temos que buscar no alto. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar os meus pés. Aquele que me guarda, aquele que te guarda, não tosquenejará. Nossa resposta está em Deus, e nós estamos buscando no homem, nós estamos buscando na mídia, nós estamos buscando em partidos. Só a palavra partido já divide opiniões. Nós temos que buscar no Senhor, que é o único, o orientador. Na dificuldade, aqui na Escritura Sagrada, isso aqui é um manual de instruções para a humanidade. Tudo aquilo que você tiver dúvida, corre no manual, que você tem respostas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha piedade da nossa nação e dos nossos eleitores, principalmente dos nossos governantes. Tenhamos um bom dia e que venhamos refletir no que vamos fazer. E que Deus tenha misericórdia de nós. Shalom.